tarde, amigos da Baixada Santista. Está no ar mais um Diário Cidadão, essa parceria aqui do Protagonismo Cidadão, Diário do Litoral e também nos estúdios Tela VIP Digital. Hoje eu recebo aqui nos estúdios, meu amigo de sempre, parceiro aqui de bancada, né, o jornalista Sérgio França e também uma participação especial com ele, que é o Carlos Alexandre Braga, desculpem, que é... Oi? É o Osés que está no vídeo. É o Oséias, está no vídeo? Isso. Opa, eu estou já anunciando o nosso próximo convidado, é o Oséias Francisco, né, que está conosco aqui de via remota, ele que é presidente da do Conselho Nacional das Guardas Municipais, né, e também escritor, tem um currículo vasto, até perguntei para ele aqui em off o que ele está fazendo na GCM. Seja bem-vindo, Oséias. Boa tarde, Paulo Vieira, boa tarde, Sérgio França. Eu quero aqui saudar todos os amigos e amigas que acompanham o programa da Baixada Santista e parabenizar pela importante iniciativa. Eu fiz uma brincadeira, antes de mais, por favor, boa tarde. Paulo, como você vai falar com dois presidentes hoje, Exatamente. Você trocou o cargo do Osés, do Osés é a conferência. Da confederação. Se não da briga, Conferência Nacional das Guardas. Conferência Nacional das Guardas Municipais, ele é inclusive supervisor lá em São Bernardo do Campo. Né? E é escritor também. Filósofo, psicanalista. Ele escreveu, o livro dele, inclusive, está sendo lançado, está aí na sua terceira edição já, é O Lugar da Guarda Municipal, da Guarda Civil Municipal na Segurança Pública. Eu fiz uma brincadeira aqui, Oséias, se me permite, na verdade é uma brincadeira, pura brincadeira, porque eu menosprezei aqui de propósito o papel da Guarda Municipal. Né? Eu fiz aqui, o que um cidadão com tamanho currículo está fazendo na Guarda Municipal? E porque as pessoas têm uma visão pequena, né, do papel da Guarda Municipal. E o trabalho do Sérgio, o trabalho de outras pessoas tem buscado justamente trazer para a população, né, uma visão mais correta, mais ampla desse papel da Guarda Municipal. A gente está com um delay danado aqui hoje. Oséias. Opa, ok, eu estou te ouvindo e, de fato, é importante realçar o comentário, até porque eu tenho dito, nós temos defendido, o França sabe muito bem disso, nós temos uma parceria há mais de uma década em defesa das guardas municipais da segurança pública cidadã, que a segurança pública ela tem sempre figurado entre os principais direitos, né, reivindicado pela população, e a própria Constituição colocou como os três mais importantes direitos a serem assegurados pelo Estado brasileiro: a segurança ao lado da educação, ao lado da cultura. E desses três direitos nós temos uma visão histórica, a história já atesta de maneira muito vasta, com acontecimentos, com teorias, que a segurança pública ela é fundamental, não só para a própria civilidade, para a convivência social, mas ela contribui muito com a própria cidadania, porque o Estado descontrolado da violência, desenfreado da violência, da criminalidade, coloca em xeque aquilo que é mais fundamental do ser humano, que é a própria cidadania, né? O exercício dos direitos da Constituição Federal, o bem maior que é a própria vida, a convivência social e os serviços públicos que as prefeituras, o Estado, a própria União oferta para a população. Esses serviços eles se precarizam, se inviabilizam sem uma segurança pública de qualidade. Os pais não conseguem deixar tranquilamente com paz seus filhos nas escolas sem segurança, as pessoas não conseguem transitar nas ruas com seus carros, seus veículos, suas motos, utilizar os espaços públicos adequados se não houver segurança. Ou seja, a segurança é o fundamento dos direitos. Por isso que é uma área que o Estado deveria pautar com muita seriedade, como uma agenda de Estado e não uma agenda temporária de governo. Perfeito. Olha, um guarda civil metropolitano, Sérgio, foi flagrado utilizando o joelho para imobilizar um suspeito de tráfico, né, durante uma abordagem na rua Ana Sintra,
em Santa Cecília, na região central de São Paulo. A ação ocorreu a poucos metros da Cracolândia, ali da rua Helvétia. Na cena registrada na tarde de segunda-feira, né, dia 30, antes de ontem, desculpem, outro GCM pisa e apoia o joelho sobre uma das pernas do homem de 56 anos, um homem negro, né, Sérgio? No total, 5 guardas atuaram na ação. Ô, Sérgio, é normal esse tipo de conduta na imobilização, ou seja, a utilização dos joelhos, e aí está já se comparando com aquele caso do George Floyd nos Estados Unidos, já se faz toda uma celeuma em torno disso, é o pobre do homem negro, a vítima da sociedade, né, o racismo, tem todo um contexto negativo que coloca o trabalho, né, e a técnica utilizada pelo profissional de segurança em xeque. Paulo, mais uma vez obrigado, né, pelo convite para estar participando novamente. Quero cumprimentar o Oséias, que está no vídeo, está em São Bernardo do Campo também, gentilmente atendeu o nosso convite. O Oséias, que, como ele mesmo já falou, é um ativista já de muito tempo, foi subcomandante de São Bernardo. O Oséias, além de um profissional exemplar, é um estudioso sobre o assunto, é um filósofo, é um escritor, um ativista político. Foi uma figura decisiva na aprovação do Estatuto Geral das Guardas Municipais. Eu tive a honra de estar com o Oséias no Senado em 2014, quando essa lei foi aprovada. Trabalhamos juntos pela aprovação da lei. O inspetor Braga, que vai participar daqui a pouco, participou conosco, né? Eu tive essa satisfação de trabalhar com ele no início do projeto de lei, quando ele foi apresentado ainda pela Câmara dos Deputados. Então é bom a gente fazer essa contextualização para quem acompanha o debate, até para saber que as pessoas que estão no programa hoje têm bastante vivência nesse assunto, né? Mas voltando para a sua pergunta, a atuação, a operação, né, de uma ocorrência, ela tem aí uma série de detalhes que podem ser discutidos, mas uma coisa acho que é fato e acho que é consensual para todo mundo. A atividade policial é uma atividade perigosa, é uma atividade complexa, é uma atividade de altíssimo risco, que exige do profissional que está em campo um condicionamento técnico e físico muito grande, além do emocional, para trabalhar diante dessa complexidade que eu coloquei agora para vocês. Mas a gente luta não só com esses problemas, nós lutamos contra uma cultura que avança não só no Brasil, mas em outros países do mundo, que são outros ativismos que tentam colocar a sociedade contra as forças de segurança. Então, na verdade, eu comentei mais cedo, comentei com o Braga, falei com o Oséias agora, antes da gente entrar no ar, de que há um aspecto muito importante. O policial, ele é um agente do Estado, um agente da lei, que é identificado. Por ser identificado e ser um agente da lei, ele precisa cumprir as regras, cumprir a lei, cumprir os protocolos de segurança, tem uma vida a preservar, a família, etc. e tal, enquanto que quem está no crime, muitas vezes, na maioria das vezes, não respeitam essas condições. Então, é alguém não identificado, é alguém que não está ali para respeitar as regras, é alguém que muitas vezes não tem nada a perder, e você está diante de um cenário totalmente desigual e desproporcional. O que restaria ao profissional do Estado? Ter o acolhimento da sociedade, ter respaldo do Estado, ter condições de trabalho, treinamento, estrutura, coisa que na maioria das vezes também não acontece. E aí, quando algum excesso ocorre, que a gente não sabe se foi o caso, porque esse caso ainda está em fase de investigação, as apurações estão ocorrendo, falaram aí que colocaram um saco do lado da pessoa que estava sendo revistada, mas a gente não sabe se o saco foi recolhido durante o patrulhamento, porque os guardas falaram no boletim de ocorrência que ele dispensou algum saco. Esse saco pode ter sido recolhido por um agente da GCM e ter levado para a viatura e depois ter levado de volta para o local onde ele estava sendo imobilizado. Então, só que antes mesmo da apuração, o que acontece? Há toda uma narrativa de imprensa que começa a colocar a sociedade contra o policial. Então, isso hoje está pesando sobre os ombros desses homens, desses trabalhadores. E vai chegar um ponto que ninguém mais vai querer ser policial, só aquele que realmente quer entrar na força de segurança para algum tipo de benefício pessoal. Então é muito importante a gente ter essa atenção. O que está acontecendo com as narrativas de imprensa hoje é um padrão
O guarda é filmado com o joelho na perna, no pescoço do homem negro. Já se constrói uma manchete para se fazer, subentender que era uma ação de preconceito ou de racismo. É muito complicado, isso me deixa bastante preocupado. Oséias, essa postura da imprensa, essa postura da narrativa, essa narrativa, ela é discutida dentro das polícias, dentro da confederação, dentro da conferência, né, dos guardas municipais, da qual você é presidente, dentro da própria GCM aí de São Bernardo, essas narrativas, essa postura essa policial, essa criminalização das guardas municipais, da PM, da Polícia Civil, ela é discutida dentro das corporações? Há uma proposta para mudar essa narrativa? Olha, Paulo, o que nós focamos, promovemos, incentivamos, que faz parte da nossa matriz formativa, é o reforço dos valores que estão estabelecidos na nossa lei federal, que é a Lei 13.022, de 8 de agosto de 2014, e também os princípios da própria administração pública, lá no artigo 37 da Constituição Federal, entre eles o princípio da legalidade. Então, nós focamos na questão de buscar o amparo legal para os policiais das guardas civis municipais, reforçando no curso de formação aquilo que é matriz curricular, né, orientada pelos princípios republicano, democrático, foco nos direitos humanos, também de uma portaria interministerial que o Ministério da Justiça publicou, que versa sobre o uso progressivo, o uso diferenciado da força. Então, todos esses mecanismos são trabalhados exaustivamente, inclusive as guardas municipais têm a obrigatoriedade de, uma vez por ano, passarem no curso de aperfeiçoamento profissional pela própria Polícia Federal, que faz o regramento dessa matriz de guardas civis municipais. Obviamente, igual o Sérgio França falou, nós estamos vivendo um contexto histórico do nosso país de uma crise profunda e muito preocupante de valores, uma crise ética, uma crise moral, onde o apego aos bons princípios, à ordem, à disciplina, às regras, isso não tem sido muito incentivado pela grande imprensa, e bem pelo contrário, tem colocado aqueles órgãos que são responsáveis pela manutenção da ordem, pela paz social, pelo sossego público, pela proteção da vida, pela proteção do patrimônio da população, colocado eles como vilão nessa sociedade e, de certa forma, protegido os agressores, os transgressores, aqueles que cometem as infrações e os crimes, inclusive os crimes gravíssimos contra a própria sociedade. Isso é muito preocupante, por quê? Como o Sérgio França deixou muito claro, a função policial, os órgãos de segurança pública, têm uma função fundamental no Estado Democrático de Direito, no próprio exercício da cidadania, na incolumidade das pessoas, ou seja, a proteção à vida, na incolumidade dos patrimônios, a proteção dos patrimônios dos cidadãos nas cidades do país. Então, esses profissionais, eles têm que ser acolhidos tanto pela sociedade mais ampla, mas principalmente pelos meios de comunicação, que são os formadores de opinião. Mas aqui também, Paulo Vieira, eu queria trazer um outro aspecto, que é a lei que criou o Sistema Único de Segurança Pública, a Lei 13.675, de 2018, a época do governo Michel Temer ainda. Esse sistema é muito importante, e dentro desse sistema tem a questão da valorização profissional. A gente não vê a imprensa se mobilizando nacionalmente para que os policiais, sejam da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, sejam devidamente valorizados, devidamente equipados. Por exemplo, esse caso especificamente do guarda aí da capital paulista, nós poderíamos perguntar, será que esse guarda municipal estava portando todos os equipamentos de uso diferenciado da força? Ele tinha outras opções para imobilizar e conduzir aquele indivíduo no suposto ato criminoso ao delegado de polícia? Ele tinha isso? Esse policial ele estava sendo valorizado devidamente? Como é que foi o dia anterior? Ele estava o dia de folga em casa, descansando, ou estava fazendo um bico para complementar a sua renda, para sobreviver? Que essa é a realidade do policial no Brasil. Além do próprio contexto perverso
da violência e da criminalidade, que tem os policiais como inimigo a serem abatidos diariamente, você tem essa pressão psicológica que coloca um estresse. Muitos são vítimas, inclusive, de suicídio, e você tem a desvalorização sistêmica das prefeituras, dos governos estaduais, até da própria União, de suas polícias, que empurram os policiais ao serviço de bico, que é uma busca para tentar sobreviver nesse cenário onde cada vez mais a sua situação fica precarizada. E nesse contexto, o policial ainda é pego como um vilão e o suposto infrator ele é colocado como herói pela imprensa. Isso é um ato que desvaloriza muito as polícias, desestimula as polícias e favorece a criminalidade, que fica mais motivada a enfrentar cada vez mais a polícia. Nós lamentamos, isso é um quadro muito preocupante. Precisamos cuidar das nossas polícias. Perfeito. Olha, a gente está recebendo aqui, já está conosco também o Carlos Alexandre Braga. Isso. Ele que é presidente do Conselho Nacional das Guardas Municipais. Carlos, seja bem-vindo aqui ao nosso Diário Cidadão. Boa tarde. Boa tarde, França. Boa tarde, Oséias. Boa tarde a todos que estão acompanhando o programa Diário Cidadão. É um prazer poder estar aqui falando com vocês sobre esse assunto de extrema relevância. O prazer é todo nosso. O Oséias, já são agora, Oséias, 16 horas e 4 minutos. Pode ficar mais um pouquinho ou precisa se ausentar já? Olha, até às 16h10, eu quero aqui, inclusive, ouvir também a opinião do Carlos Alexandre Braga, que é um especialista, um operador do sistema também, e privilegiar a participação dele no programa. Perfeito. Então eu quero só comentar antes do Braga falar, Paulo, porque a gente estava conversando aqui, Braga, o que aconteceu, né? É como que os órgãos de imprensa muitas vezes constroem certas narrativas que acabam sobrecarregando ainda mais a tão difícil vida dos policiais, né? Então a gente sabe que os excessos eles acontecem, faz parte, mas o Oséias acabou de fazer uma grande demonstração de tudo que está por trás da nossa atividade. Quando eu falo nossa atividade, a atividade dos policiais, e eu me incluo nisso aí também, muito embora afastado, você também está licenciado. Mas há muita preparação, alguns investimentos, mas ainda está muito aquém daquilo que a gente precisa e a gente luta ainda contra as narrativas de imprensa que colocam sempre os policiais como vilão do processo. Oséias, eu quero acrescentar nesse comentário aqui do Sérgio. Durante a pandemia, né, durante o fechamento, esse lockdown insano, irracional que foi feito, as guardas municipais, em especial, foram postas contra o cidadão de bem. Não apenas aquele cidadão que está na Cracolândia. Porque quando a gente vê, quando o cidadão de bem vê um policial com o joelho na perna, seja lá de quem for, na Cracolândia, ele entende, apesar das narrativas da imprensa, ele entende que o policial é o policial e o bandido é o bandido. Ninguém está na Cracolândia ali para comprar uma dúzia de ovos, né? Entretanto, durante o período pandêmico, as guardas municipais foram postas contra o cidadão de bem e isso maculou a imagem das guardas. Eu queria só acrescentar isso para que você faça o seu comentário. Ô Paulo Vieira, esse tema é um tema bastante complexo, mas eu quero aqui, inicialmente, parabenizar todos os guardas municipais do Brasil, todas as cidades, que tiveram uma função muito importante nesse período de pandemia, né, que trabalharam, muitos morreram. Nós tivemos mais de 200 guardas municipais que morreram vítimas da Covid-19, que trabalharam na linha de frente 24 horas, não pôde fazer o serviço operacional em lockdown, estava ali no front, ao lado do sistema de saúde. E a intenção dos guardas municipais sempre foi a proteção da vida, cuidar da população. Obviamente que em um caso ou outro, que prefeitos que acabam excedendo nas medidas, mas a intenção dos operadores das guardas civis municipais foi sempre estar ao lado do povo. Mesmo, às vezes, tomando algumas medidas que ele mesmo achava que não era o mais adequado naquele momento, mas por existir uma norma interna, uma ordem de serviço, uma lei municipal, uma lei federal, ele totalmente fundamentado dentro dessa lei, ele cumpria com urbanidade, com civilidade, com respeito ao cidadão e sempre focando
proteger a vida do povo. Às Perfeito. vezes, esse trabalho dos guardas municipais não era muito bem entendido, porque nós também compreendemos que a população queria abrir seu comércio, queria trabalhar, e de maneira legítima, e o guarda ficava entre a legislação, entre o prefeito, entre a pandemia e entre a vontade do povo, ou seja, praticamente numa sinuca de bico, no olho do furacão, e sempre buscava fazer o melhor para proteger a população. Perfeito. Dito isso, vamos ouvir o Carlos Alexandre Braga a respeito de toda essa problemática envolvendo a GCM. Carlos, se você puder, coloca o teu aparelho, o teu celular na horizontal. Horizontal? Isso, para um melhor enquadramento aqui. Aqui? Se ele não tiver regulado para isso, vai ter que regular a imagem. É melhor deixar... Deixa como estava, deixa como estava. Vamos lá. Tá ótimo. Vamos lá. Deu certo aí? Agora deu. Agora tá certo. Ok? Ok. Pode falar. Bom, por causa da tela, eu não tinha visto o Paulo aí. E boa tarde. Boa tarde. Ao Paulo também. Que a minha tela estava bem em cima da sua, pensei que era só o França aí. Bom, mas esse assunto aí, eu vou pontuar algumas coisas e posso falar por experiência, porque eu 35 anos de guarda, ocupei todos os postos, inclusive de subcomandante e comandante-geral da Guarda Civil de São Paulo, comandei pessoalmente dezenas de operações na Cracolândia. Então, vamos lá, ponto a ponto. E algumas coisas aqui que eu vou falar, eu queria que a sociedade fizesse uma reflexão. Quanto a essa imprensa lacradora e que fica só atacando a segurança pública, ela é a mesma que exige a segurança pública. A mesma que ataca é a que exige. Então, ela tem que decidir o que ela quer. É a primeira coisa. E outra questão aí muito importante é que só pode falar que é especialista em segurança pública quem estudou e praticou. O médico só é médico porque ele estuda e pratica. Então, ele é um especialista em saúde. Porque está cheio de especialista de segurança pública, que eu chamo de especialista de plantão, que não sabe nada de segurança e fala que é especialista. Eu não gosto de dizer assim, mas eu posso falar claramente que sou especialista, porque eu estudei, pratiquei e vivi segurança pública durante minha vida. Mas essas pessoas que são especialistas, que é crítico, como eu vi um absurdo outro dia de uma jornalista falar, mas não morreu o policial, então não foi confronto. Mas eu queria saber da onde que tirou essa missiva absurda, esse discurso absurdo. Por quê? O policial, ele vai para uma ocorrência, para um confronto, não é para morrer, é para defender a sociedade e a sua vida. E nisso daí pode, eventualmente, fazer uma intervenção que pode morrer outros. Mas ele tem que voltar para a casa dele. E não precisa morrer igual ela falou. Bom, esse é o primeiro ponto. Sobre a questão da violência, que é o caso que está se falando, a violência policial, ela tem que ser tratada de uma forma bem complexa. Por quê? A imprensa e as autoridades, elas tratam exclusivamente de efeitos dessa violência. Então, o guarda foi pego lá cometendo uma agressão, abre o processo, demite aquele guarda. Mas vocês podem reparar que todo dia está acontecendo. Por quê? Ninguém está falando da causa desta violência, que é o sistema que cria. O sistema gera essa violência e o operador, por umas consequências aqui que eu vou falar uma a uma, comete essa violência e eles combatem o efeito. Mas a causa ninguém combate. Faz que vê, mas não vê nada. E nem a imprensa. Então, eu vou falar aqui como que se combate a causa da violência policial. E não o efeito, que esse é fácil e passageiro. E por isso, a cada dia aparecem mais casos. Olha, um guarda municipal, um policial civil, militar, ele estuda para passar num concurso público, ele faz um curso, realiza um sonho, uma vocação que é ser um operador de segurança pública. E daí eu pergunto para todo mundo, vocês acham que uma pessoa assim
passa todo um percurso desse para ser depois violento, taxado como agressor, execrado na mídia e ser expulso, que é o termo que todo mundo conhece, na verdade é a demissão a bem do serviço, por ter cometido um abuso? Claro que não. Claro que não. E digo mais, nenhum desses policiais, de qualquer força, quando comete um abuso, ninguém verificou a causa. E daí eu vou falar da causa, que é aí que está a hipocrisia de governantes e também da imprensa. Eu queria perguntar, deixar essa reflexão, qual o jornalista que vende o seu dia de folga para trabalhar porque ele ganha pessimamente mal? Policial, ele é a única profissão que trabalha de forma inversa. O que é inversa? Enquanto todo mundo tem medo, está correndo da ocorrência, ele põe sua vida em risco e vai combater o criminoso naquela ocorrência, em qualquer hipótese, para salvar a vida de um terceiro que ele nem conhece, apenas por vocação que ele tem na segurança pública. E daí, ele não tem, primeiro item, segurança jurídica. Segurança jurídica no trabalho. Eu tive a oportunidade de fazer 6 cursos nos Estados Unidos, 3 na SWAT, 2 na polícia, inclusive um de administração policial. E lá tem uma regra clara no país. Ordem de parada do policial é ordem de parada. Todo mundo sabe que tem que parar. Se não parar, o policial está autorizado a atirar. Não sei se está saindo bem o áudio aí. Agora tá bem o áudio. Está saindo. Então, o que acontece? Está autorizado. Aqui, veja só o absurdo da insegurança jurídica. Há 35 anos atrás, há 30, 25, há 20, até poucos anos atrás, muito poucos, um guarda, um policial fazia uma abordagem de uma denúncia anônima ou de uma suspeita fundamental e fazia uma prisão em flagrante. Essa prisão, ela era ratificada e pessoa julgada, com todo o processo legal. Agora, a lei não mudou. Não mudou lei nenhuma. Mas já há um outro entendimento, que não pode mais fazer isso. Eu queria saber que o entendimento mudou. Ele não tem segurança jurídica para trabalhar. As leis não estão claras. O policial, ele é um homem identificado, com nome, uniforme, número da viatura, todo mundo sabe que é o policial. Agora, a pessoa que está na rua, o policial não sabe quem é, a doença que ele tem, o que ele faz. E ele não tem bola de cristal para adivinhar. Então, ele tem que fazer uma abordagem correta para verificar isso daí. E a imprensa especialista de plantão quer ditar como é que faz. Agora, eu faço um desafio aqui geral. De todos esses da imprensa que faz especialista de plantão, que tem umas teses aí absurdas em prática, e se quiser eu cito o nome de alguns aqui, que deu resultado na segurança pública. Eles falam lá, falam e não falam nada. E qual das teses deles teve resultado prático na segurança pública? Nenhuma. Bom, então vamos lá. Segurança jurídica, o primeiro item. A valorização do policial começa depois de ter cumprido essa primeira fase que eu falei, que é do concurso, treinamento, não tem um salário digno. Como ele não tem um salário digno, tem que fazer bico. Quando não tem bico, daí inventaram, começando pelo estado de São Paulo, uma desgraça que chama função delegada para a Polícia Militar, DGEM para a Polícia Militar e DEAC para a Guarda Civil Metropolitana. O que é isso daí? Isso é uma enganação jurídica do policial, que ele trabalha 15 dias e tem 15 dias de folga para descansar, psicologicamente, fisicamente, lazer com sua família. Daí que ele faz? Para ele ganhar mal, daí ele vende o seu dia de folga para melhorar o seu salário.
e nesse dia de folga que ele vem, não tem previdência, não tem nada. Então é uma falácia, uma enganação para o policial, seja ele guarda ou policial militar e até civil que agora pode fazer, que teria que ter um salário digno para não ter que trabalhar no dia de folga. E daí nós estamos vendo altos números de suicídio, violência, mas por quê? Será que descansou corretamente? Se recompôs psicológico e fisicamente? Será que ele tem um salário digno que dá minimamente para ele sustentar a família dele? Ele é um humano. O policial não é um homem de aço. Ele é um ser humano que tem as mesmas necessidades que todos aí. Bom, depois daí de vendido essas folgas, ele vai trabalhar. Daí ele tem lá insegurança jurídica, cobrança abusiva da imprensa lacradora, desvalorização salarial, excesso de carga horária, que ele trabalha 25 dias para ter um salário um pouquinho melhor, um rigor de uma disciplina, seja ele guarda ou policial militar, enfim, uma série de pressões que criam o que está acontecendo. Essa é a causa, é isso que tem que ser combatido. A causa. E daí nós vamos ter efeitos raros, só que nós somos ao inverso. Então, efeitos diversos, porque não se combate a causa. E daí todo mundo engana todo mundo. Quer dizer, há erros em todas as profissões, mas vamos combater as causas, que eu tenho certeza que os efeitos irão diminuir. E isso cabe aos governantes e também essa imprensa que se julga especialista e que, como tem um jargão que fala, especialista tranquilo. Perfeito. Não aparece. Perfeito. Oséias, você está na hora de nos deixar aqui. Acho que ele até deixou, é uma já. pena. Já deixou? Já deixou. Já saiu? Eu Já. ia deixar ele complementar aqui alguma coisa antes da partida. Mas ele falou que ia se ausentar e queria ouvir aí pelo menos um pouco da fala do Carlos Alexandre. O Sérgio, esse momento que a gente está vivendo é um momento de absoluta lacração, bem disse, né? O Oséias, se eu não me engano, falou dessa lacração, né? Não só do jornalismo, mas que existe todo um movimento ideológico por trás disso. Eu fiz a pergunta aqui, eu acho que o Oséias não passou batido por isso, mas eu volto, eu insisto nisso, queria ouvir de você, que eu quero ouvir também do Carlos. O que está sendo feito, ou melhor, qual a ideia de se combater essa lacração, de se combater essa narrativa de criminalização das polícias? Acho que é esse o ponto, né? Tenta-se criminalizar a polícia e vitimizar o bandido. Existe algum movimento dentro das polícias, em especial dentro das GCMs, né, que busca se contrapor a essa narrativa de alguma forma? Então, Paulo, acho que tanto o Braga, que ficou com a gente, está com a gente ainda agora no vídeo, quanto o Oséias, que teve que sair, eu tive a oportunidade de trabalhar com eles em vários movimentos. Falei no começo do programa que nós trabalhamos por mais de uma década para aprovar o Estatuto Geral das Guardas, mas não fizemos só isso, né? Nós trabalhamos com outros movimentos que visavam colocar para a sociedade a importância dela entender que os órgãos de segurança, as polícias, a Guarda Municipal, são patrimônios da sociedade, né? São agências de segurança que precisam ser cuidadas pelo próprio cidadão. É fundamental que essas organizações entendam. Eu cheguei a ministrar até aula dessa matéria, que é a chamada comunicação social, como é que a gente dialoga com a sociedade, como é que a gente faz parcerias com órgãos de imprensa, até por isso que o nosso canal, o Protagonismo Cidadão, certamente abrirá esse espaço para as forças de segurança dialogarem com o cidadão. É fundamental que cada cidadão entenda que a polícia, ela é patrimônio da própria sociedade, ela é instrumento do Estado fundamental, ela não é um órgão acessório, né? Ela está dentro das atividades típicas, chamadas atividades típicas de Estado. Então, mas só para ir um pouco além disso, acho que nós não estamos fazendo a lição de casa, viu, Paulo? A minha visão sobre a tua pergunta é essa, depois eu quero que o Braga fale sobre isso também, mas acho que nós não estamos, as instituições pecam muito ainda na estratégia de comunicação social. É preciso uma pedagogia muito mais forte, muito mais assertiva,
Eu falei também no começo do programa que eu eduquei os meus filhos, educo o caçula, a como se comportar diante de uma operação policial. Falo para ele, o policial está tenso, é uma atividade complexa, perigosa, uma fração de segundos o policial pode perder a vida, porque ele não sabe com quem ele está abordando. Ou tirar uma vida, dependendo ele pode também... exato. Isso pode levar a um acidente. Então, quando a população, o Braga falou isso agora há pouco, ela é educada a se comportar adequadamente diante de uma operação policial, você facilita o processo. Mas eu quero complementar falando que nós temos um sistema, nós temos um Código de Processo Penal, nós temos toda uma estrutura de legislação penal que também joga contra isso, né? Então, esse sistema também precisa ser reformado, nós precisamos ser muito mais implacáveis contra os crimes violentos, né? Contra quem coloca em risco a vida da sociedade para o próprio latrocínio, né? Que a gente vê lá, aumenta a pena, né, do latrocínio, na hora de você fazer a execução da pena, você começa a criar uma série de lacunas, de possibilidades, de janelas para que quem defende o criminoso consiga fazer com que ele não cumpra essa pena. Então aí você tem um policial que vai ter mais desmotivação para trabalhar em cima disso, porque tem tantos mecanismos para aliviar o processo de penalização de quem está do outro lado da sociedade, está à margem da lei, que você também cria um processo de desmotivação. Então, acho que nós, para completar a tua pergunta, eu acho que nós estamos falhando na estratégia de comunicação social, nós estamos falhando em educar a sociedade nesse sentido, nós estamos perdendo essa batalha para a narrativa de imprensa, para órgãos que têm interesse em desmoralizar as forças de segurança, e ainda não entendemos que nós precisamos melhorar essa estrutura de legislação penal para trabalhar em parceria com essas forças. Braga, é isso? Falta publicidade, falta diálogo com a sociedade e, mais do que isso, falta pressão nos nossos políticos? O que o França falou está correto. Veja só, a grande imprensa, ela consegue informar a massa. Então, ao invés dela educa, e depois ela gera problema. Gerando problema, ela vai gerar matéria para ela vender. Essa que é a grande realidade. Então, a primeira coisa é educar através da informação correta. Qual que é a informação correta? Isso a lei não mudou. É a informação que está mudando. Se o policial te abordar, eu aprendi isso dos meus pais. Você atende a ordem dele, ele vai te identificar, ele vai te liberar. É uma coisa normal. Eu fui abordado nos Estados Unidos por uma viatura policial, tem essa regra. Você abordou, parei, mão para cima, me identifiquei, me liberou, não tem problema. Agora, o que não pode, ele inventar o que estão fazendo, a pessoa fala assim, não pode me abordar. Então, o policial fica sem saber, volta mais segurança de informação. E as forças de segurança, elas pecam também por esse contato geral, essa explicação geral para a sociedade, mas também elas não têm força, porque elas não têm a comunicação de massa como a imprensa tem. Que a imprensa deveria ter responsabilidade de informar. E quando eventualmente houver um erro, falar que aquele erro é específico e pontual e vai ser responsabilizado. E verificar a causa daquilo. Porque eu tenho certeza que ninguém entra numa força de segurança para cometer um abuso, como a gente vê aí, esses casos que estão acontecendo. Isso é fruto do sistema perverso, maligno, e que acaba com o agente operador da força de segurança. Como eu falei, com insegurança jurídica, desvalorização. Você veja só, grande parte dos Estados Unidos, você chega lá, você fala que é policial, você apresenta uma identidade, você tem desconto, você tem precedência em todos os lugares. Você vai comprar um veículo, você fala que é policial, você tem financiamento em 100 vezes sem juros de qualquer veículo. Você é valorizado. Braga, eu quero... paga pelo erro. Braga, eu quero fazer um comentário aqui, até para você poder falar também, até pedindo licença para o Paulo. Você falou que fez curso nos Estados Unidos, eu não tive essa oportunidade, mas eu fui membro da Associação Internacional de Polícia e, em razão desse intercâmbio, falei com muitos policiais norte-americanos, falei com policiais europeus, e eu conheci um ex-policial norte-americano
que criou o instituto que trabalhava com recrutamento e eu confesso que na época eu tive dificuldade até de entender o que ele fazia, porque o trabalho dele era colocar uma banca em lugares como shopping, centros comerciais, para fazer o chamado recrutamento, como se faz o cara para ir para a guerra. E aí aquilo foi chocante para mim, né? Porque qual era o espírito daquilo? Venha servir o seu país, venha servir a sociedade. Porque para a cultura americana, aquilo realmente é um ato de doação, de sacrifício. O cara pode ser qualquer coisa e ele vai colocar a vida dele em risco para defender o cidadão de bem. Então veja o choque cultural, né? Aqui, as pessoas encaram isso como subemprego, né? Então só tem que amar muito mesmo esse trabalho, tem que realmente ter vocação para se dispor a fazer isso. Uma sociedade que muitas vezes não consegue compreender a dimensão do valor desse trabalho, que para a sociedade americana, e infelizmente isso está se perdendo, né, na última década, né, mas isso aconteceu há mais de 10 anos atrás, eu vi o que era o choque cultural. Eu vou uma banquinha ali e eu fico falando com as pessoas na rua, se aliste, venha se inscrever para ser policial. Eu não sei como é que isso está hoje, você que tem um intercâmbio muito forte com os Estados Unidos. Perfeito. Eu vou até lembrar que a brincadeira que eu fiz com o Oséias, né, na verdade uma retórica no sentido de mostrar que as pessoas não dão o devido valor às GCMs, que foi justamente, brinquei com o currículo do Oséias, falou, o tamanho do currículo, Oséias, o que você está fazendo na GCM, porque essa é a visão que a sociedade tem, em especial das GCMs, né? Quer dizer, é uma guarda que não serve para nada. É o policial que está fardado ali e não, sequer tem respeito da sociedade. O Braga é advogado, ele também é escritor, também tem várias titulações na área do direito e já foi inclusive profissional do setor privado, né? Voltou para a GCM também pela mesma paixão. Quer dizer, olha o currículo do Braga, olha o currículo do Oséias, pessoas extremamente qualificadas que estão dentro das GCMs cumprindo um papel basicamente social. Braga, fica à vontade. Então, o que o França falou é o seguinte, em várias cidades, em vários estados dos Estados Unidos, o policial, ele faz um curso numa escola oficial e ele, com aquele certificado, ele está apto a se candidatar a ser recrutado nas polícias municipais. E porque a polícia, as forças de segurança, é quem garante a democracia em qualquer país. Porque é ela que separa o bem do mal, o crime, aquele crime que acontece todos os dias. O furto, o roubo, o tráfico, quem combate isso? Quem garante isso? É a força de segurança. E aí, por isso que ela tem que ser muito bem valorizada, e no nosso caso, ela não é. Por isso, lá eles valorizam e tem a devida cobrança. Aqui não tem valorização nenhuma, e se tem uma cobrança dos especialistas de plantão mortal, mas que não falam nada com nada, não apresentam nada. Porque as propostas que eles apresentam são vazias e sem base nenhuma, porque não funciona. Se funcionasse, não estaria aí. Como exemplo que eu dou muito claro, do Estatuto do Desarmamento. É só pegar os números, eu publiquei um artigo, ele não reduziu nada de homicídio. Nada. Continuou a mesma coisa. Quer dizer, então, e um detalhe, todo mundo esquece de falar que quem decidiu pelo povo ser armado não foi Lula, não foi Bolsonaro. Foi a democracia, foi uma votação do referendo. A população que teria que ser respeitada, que quer usar arma. Não foi governante que decidiu que tem que armar ou desarmar. População. Foi o cidadão. É o cidadão. E não respeitam. E a imprensa tem que falar, olha, quem decidiu por arma não foi Lula e nem Bolsonaro. Foi o cidadão brasileiro. Em um referendo democrático previsto na Constituição Federal. Ganhou, tem que cumprir. Mas não cumpre, porque não interessa. Todo esse contexto traz os resultados que estamos vivendo hoje. Quem garante a democracia? Imaginem vocês, e daí as pessoas têm que fazer esse exercício, se as forças de segurança do país parassem de atender a população por 24 horas. Isso já aconteceu no Brasil, não no Brasil inteiro, mas aconteceu em Vitória, né?
Então, É. veja o que acontece. Tá aí, veja o que acontece. Foi um O caos se instala. Isso só vai mudar quando parar a lacração e quando falar, vamos trabalhar de forma correta, vamos fazer de forma correta. Qual que é a forma correta? Vamos valorizar para poder ter um bom serviço, um bom treinamento. E daí, quem eventualmente cometer um erro, pagar por aquele erro. Mas a maioria absoluta das forças de segurança são bons, trabalham bem e num sacrifício aí que a cada dia maior de trabalhar. Perfeito. Braga, a gente está caminhando para o fim aqui do nosso Diário Cidadão de hoje. Eu queria que você comentasse alguma coisa a respeito. Você já falou do armamento aí para os civis, né? Quem puder, tiver a condição tiver a condição não só financeira, mas também psicológica, e tiver vontade, né? Pode adquirir a sua arma. Você já fez o seu comentário a respeito disso e, evidentemente, eu quero ouvir a tua visão a respeito do armamento para as guardas municipais, que é outro tema que volta e meia se discute. Deve-se, o policial, a guarda civil municipal, metropolitano, ele deve andar armado? Todos? Apenas alguns? Como você enxerga essa situação? Bom, eu vejo bem claro. Ferramenta de trabalho de um operador de segurança é o armamento. Então, o guarda, seja ele de qual for, tem que ser armado. Todos 100% armado. É claro que vai ter um treinamento, como tem, cumprimento de requisitos, exames, etc. Vai ter que cumprir os requisitos, mas tem que ser armado. Porque eu faço vários desafios aí, e os especialistas de plantão não me dão resposta. Eu queria que um especialista de plantão desse, que fala que uma guarda tem que ser desarmado, trabalhasse no lugar do guarda uma semana desarmado, para ver se ele consegue. Não tem como. A arma, ela tem mais do que uma função de trabalho policial, ela tem um simbolismo da força de segurança. Fora ela ser uma ferramenta de trabalho, ela é simbólica. Você veja só, vou te dar um exemplo paralelo. Qual que é o simbolismo de um equipamento médico? É o estetoscópio. Aquilo ali não é só um instrumento de trabalho do médico. Tem um simbolismo. A roupa branca, um simbolismo. E a arma é a mesma coisa. Ela, fora ser uma ferramenta de trabalho, como operador de segurança, ela representa algo. Então, o guarda, seja ele de qual cidade for, de qual população for, que agora recentemente ganhamos no STF, tem que ser armado, e não desarmado. Se ele vai usar a arma, e se é outra discussão, o treinamento é outra discussão, mas a arma, ela é imprescindível para o trabalho do guarda municipal. E aí eu vou finalizar aqui com outro absurdo que eu vejo um monte de gente falar. Então, outro dia eu tive uma matéria que eu fiz lá em Mato Grosso do Sul, num canal de televisão aí, e o apresentador perguntou para mim, comandante, agora é para cuidar do patrimônio? Falei, absurdo. Não está escrito isso nem na Constituição e nem na lei. A Guarda Municipal é para cuidar de bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei, que é a Lei 13.022, que está aí uma pessoa aí sentada, que é o Francil, que redigimos a minuta para o deputado Nelo Rodolfo apresentar em 2002. Lá tem todas as atribuições da Guarda. E não fala patrimônio. Bens, serviços e instalações. Só que daí ficam massificando esse termo e daí fala com o guarda para cuidar do patrimônio. Também. A Polícia Militar também cuida do patrimônio. A Polícia Federal também. Mas o principal, para quem tudo é feito, chama-se população, cidadão. Esse é o princípio de tudo. É para isso que tem que se trabalhar. Guarda armada, valorizada, bem treinada para a população. Senão, nós vamos continuar vendo casos como este, que a mídia está divulgando, apenas um trecho, que está acontecendo. E vai ser daqui para pior, até chegar o momento do caos, que está muito próximo. E daí, talvez, no caos, alguém
pense o que tem que fazer, que é muito fácil. É só ver o que acontece em outros lugares que dá certo, que melhora a situação da criminalidade, e fazer. Todo mundo sabe o que fazer. E esses projetos aí de o guarda andar com a flor, em 1986, quando o Jânio Quadros criou a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, armada, antes de Estatuto de Desarmamento, de Constituição de 88, armada, com armas doadas pelo Exército Brasileiro. O que aconteceu? A jornalista perguntou para o prefeito Jânio Quadros se a guarda ia ser armada. Ele falou, mas é claro que vai ser armada, ele é um policial, você quer que ele ande com uma flor? Bem estilo Jânio Quadros mesmo, né? Mas é isso. Curto e grosso. É. Quando eu dava entrevista, me perguntavam isso, mas você é a favor da Guarda Armada? Você acha que a Guarda está preparado para estar armado? Eu falei, eu acho que tem que mudar a pergunta. Você tem que perguntar se o guarda está preparado para ser guarda. Se ele estiver preparado para ser guarda, é inerente que ele esteja preparado para usar arma. Então, todo o resto é inerente à função de guarda. Então, a pergunta tem que ser, ele está preparado? E você pergunta para quem o formou. A pergunta é, você está preparado para ser um jornalista sem camisa? Exatamente. Essa é a pergunta. Você sabe escrever? Este é o ponto. Você sabe escrever? E nós vimos aí matérias do jornalismo, e eu repito aqui no G7, as duas matérias, para a gente terminar essa nossa conversa de hoje, né, na Record News, simplesmente... ao falar da Rússia, está lá no GC. Armas hipersônicas são utilizadas. Né? Mísseis com velocidades 10 vezes acima da luz. E a CNN colocou um porta-aviões sobrevoando Taiwan. Este é o nível do nosso jornalismo hoje. Você está preparado para usar a caneta? Você está preparado para usar a sua caneta? Né? Precisamos colocar o estatuto do não consigo nem falar essas coisas. Está preparado para usar o estetoscópio, o bisturi? Pelo amor de Deus. O motorista está preparado para dirigir? Carlos, Braga, eu quero agradecer a tua participação hoje. Fica já o convite para que você esteja novamente conosco. Esse assunto a gente precisa debater constantemente. Obrigado pela presença, viu? Obrigado, eu que agradeço. Obrigado, Sérgio, mais uma vez. Hoje um pouco tumultuado, mas graças a Deus a gente fez mais um Diário Cidadão, onde você, aí, cidadão que está me vendo e me ouvindo nesse momento, você é o protagonista. Amanhã a gente está de volta, sempre com ele. Deus no comando.